Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Na live de hoje eu vou trazer para vocês como que você vai montar uma estratégia de reconquista. Não tem como você reconquistar se você não tiver um plano organizado de como fazer isso. A segunda coisa que você tem que fazer na sua estratégia de reconquista é você analisar o que levou o seu relacionamento a terminar. Pensa uma coisa comigo. Você quer reconquistar, você vai lá, busca a sua cura emocional, busca a sua evolução pessoal, só que você não parou para pensar por que a sua relação terminou, o que você precisa buscar para que a sua ex veja que você mudou de verdade. Fora o seu equilíbrio emocional, que a gente já falou lá na primeira etapa, você também precisa analisar os problemas que a sua relação teve, que foram tão graves e pesados, que levaram ao término. Como que você vai resolver um problema se você não sabe nem que problema é esse? E olha, muitas vezes você quer evitar olhar de frente e quer simplesmente voltar. Quer voltar, pronto, eu só quero voltar, vou fazer tudo diferente. Mas se você fizer isso, tenha certeza que vai dar ruim. Sabe por quê? Porque você não parou para entender exatamente o que estava acontecendo, até para que você faça diferente. Então, faz essa análise para que você entenda principalmente os seus erros, o que você tem que mudar. E pode até acontecer de você parar para olhar a relação e vocês só precisam de um alinhamento, sentar e conversar como duas pessoas civilizadas, como duas pessoas que se amam, que querem estar juntas, mas chegaram num momento da relação em que, se não tiver essa conversa, as coisas realmente não vão para frente. Vou te dar aqui alguns exemplos. De repente a sua relação caiu na rotina. Vocês não faziam mais nada de novo, vocês só ficavam em casa, vocês já não se paqueravam, já não tinha mais o passeio do fim de semana, já não tinha mais você se arrumar para o outro. Isso tudo realmente faz a relação ficar sem graça. Então não é que acabou o amor, mas acabou a motivação, acabou o charme, a paquera. Se você conseguir restaurar isso na relação de vocês, existe grande chance de você superar esses problemas. Mas, de novo, para você entender tudo isso, você tem que sair aí do vitimismo, se equilibrar emocionalmente e olhar de frente para sua relação, sem romantismo, sem querer tapar o sol com a peneira, mas simplesmente entender o que estava ruim. Porque não estava ruim só para ela. Se você parar para analisar, você vai ver que também não estava confortável para você. Muitas vezes era ciúmes, você tinha muito ciúmes excessivo, você não conseguia controlar o seu sentimento, quando via você já estava vigiando ou você já estava fazendo insinuações. Então entenda, qual que é a raiz do problema? Por que tantos ciúmes? Por que tanta insegurança? E você pode focar nisso e trabalhar esse ponto em você. Trabalhar a sua autoconfiança. Vocês tinham muitas brigas, eram brigas constantes. Por que isso? Será que você estava ouvindo a sua ex? Muitas vezes os casais terminam porque já não conseguem mais conversar. Tudo que vai conversar termina em briga, em discussão. Se você se reconhece dessa forma, vai buscar aprender a lidar melhor com conflitos, a saber conversar e ouvir o outro. Muita gente diz, não, mas ela me falava muitas coisas, mas eu não entendia. Sabe por quê? Porque você não estava escutando, você não estava tendo uma escuta ativa. Quando você não está aberto para ouvir certas coisas, você pode até ouvir, mas você não escuta. E você não processa isso como algo importante para você, então você não faz nada com isso. Então para pensar se você não fez isso em alguns momentos da relação de vocês. Entender os motivos que levaram ao término do relacionamento e você buscar a solução para cada um deles é a principal parte da sua estratégia de reconquista. Caso contrário, você não vai ter um processo de reconquista sólido. E por que eu digo isso? Porque eu falei agora no começo da primeira etapa, se você não souber o que você tem que melhorar, se você não tiver esse papo muito sério com você mesmo, como que você vai evoluir? Primeira coisa, ter humildade para aceitar que você cometeu erros e que você precisa mudar. Não adianta você ficar achando
que o problema era só com o outro. Reconheça que você errou, enxergue esses erros e busque a solução para cada um deles. Se você não fizer isso, você pode até reconquistar, mas você vai errar de novo nos mesmos pontos. Confia no que eu tô falando. Isso que eu falo para você é certo. Não tem como você reconquistar a pessoa e não mudar. Porque se você não mudar, você vai errar de novo as mesmas coisas. E muitas vezes perder uma grande oportunidade de estar com quem você ama e de mostrar para ela que você é uma pessoa que merece estar com ela. E é só depois que você buscou o seu equilíbrio emocional, que você encarou a sua relação de frente, entendeu quais eram os problemas e o que você precisa fazer para mudar e para resolver cada erro que você cometeu, é que você vai para essa terceira fase,